de matéria e energia. Deixa eu virar um rangelzinho pequenininho aqui para começar a falar com vocês sobre essa parte importantíssima que analisa como são as relações entre seres vivos em relação à alimentação e também como eles obtêm matéria para renovar o corpo e para crescer e energia para ter a sua capacidade de desempenhar suas atividades no ambiente onde eles estão. O fluxo de matéria e energia ele é representado por três formas principais: as cadeias alimentares, as teias alimentares e as pirâmides ecológicas. Vamos começar falando então do processo mais simples, do processo mais direto, que são as cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é uma forma linear de mostrar uma relação trófica. Por exemplo, o leão come a zebra come o capim. Uma relação direta, né? Só que a gente não representa na cadeia alimentar quem come quem. A gente representa o fluxo da matéria e o fluxo da energia. Eu botei até aqui para vocês um grande exemplo para facilitar o esquema, onde nós temos as plantas como seres que introduzem no meio matéria e energia a partir dos seus processos fotossintetizantes. A energia do meio, energia solar, essa energia ela utiliza para transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica, que fica no corpo dela, fazendo ela crescer, formar flores, formar frutos, etc. E a energia ela utiliza em sua atividade metabólica normal. Só que parte da matéria que ela produz, ela utiliza para geração de energia. E outra parte da matéria que ela produz acaba ficando disponível no corpo dela para servir de alimento para os herbívoros, que vão se alimentar das plantas, recebendo delas matéria, em azul, o fluxo da matéria, e energia, em vermelho, o fluxo de energia. Então, a matéria para o organismo do herbívoro crescer e conseguir energia para sobreviver veio do organismo das plantas, que transformou a energia luminosa em energia de ligação química entre compostos inorgânicos, transformando hoje em compostos orgânicos. Beleza? Então, as plantinhas introduziram no meio matéria e energia graças à sua fotossíntese. Os herbívoros absorveram essa matéria e essa energia via consumo, parte da matéria utilizaram para sua própria vida, restando energia nas moléculas orgânicas presentes nos seus músculos, nos seus ossos, no seu organismo como um todo. Aí, um carnívoro se alimenta do herbívoro, obtendo matéria e energia do corpo dele. Então, a energia e a matéria, parte da energia e da matéria presente no corpo do herbívoro, passa para o carnívoro, e o carnívoro consegue ter sua matéria para crescimento, renovação de organismo, pulou um aqui, para crescimento, renovação de organismo, e a energia para desempenhar suas atividades. Um dia, plantas, herbívoros e carnívoros morrerão. Da morte deles, bactérias e fungos pegarão a matéria orgânica do corpo deles e irão decompor essa matéria orgânica para obter a própria matéria e a própria energia que eles precisam para a sua sobrevivência. O que é interessante é que a matéria que eles decompuserem acabará gerando matéria inorgânica, que vai ser liberada para o meio. Como assim matéria inorgânica, Rangel? Gás carbônico, água, sais minerais, e esses compostos vão ser reabsorvidos por plantas, sendo reintroduzidos na matéria. Então, na cadeia alimentar. Então, quando bactérias decompõem o organismo de plantas, herbívoros e carnívoros, acabam lançando para o meio materiais inorgânicos que podem ser reaproveitados pelos vegetais, reintroduzindo a matéria no meio. Isso mostra que na cadeia alimentar, o fluxo da matéria ele é cíclico. A matéria presente hoje no corpo da planta pode estar no corpo do herbívoro e voltar para a planta. Ué, mas a planta vai comer o herbívoro? Não. O herbívoro vai morrer, seu corpo vai ser decomposto, a decomposição vai liberar para o meio matéria inorgânica que vai ser reaproveitada pelo vegetal, fazendo um ciclo da matéria presente no ambiente. Já a energia não é assim. A energia tem um fluxo unidirecional, porque ela vai reduzindo. Como assim? Quando a planta faz fotossíntese, a fotossíntese que ela faz é pensando nela mesma, não é pensando em quem vai comê-la. Então, quando a planta faz fotossíntese, ela produz energia, gasta uma boa parte dessa energia e uma pequena parte fica retida na ligação química de sua matéria orgânica. Quando o herbívoro vai consumir o vegetal, ele acaba consumindo apenas a energia disponível nas ligações químicas de sua matéria orgânica. Então a energia dá uma grande caída em quantidade quando sai das plantas e chega nos herbívoros. Você tem uma redução na quantidade de energia profunda
em relação das plantas com os herbívoros. A mesma coisa ocorre quando os herbívoros servem de alimento para os carnívoros. Como os carnívoros consomem os herbívoros, ele consegue energia a partir daqui, eles, né? Porém, os herbívoros consomem a maior parte da energia que eles ingeriram. Então, só uma pequena parte da energia estará disponível. Deixa eu usar meu marcador bonitinho aqui, ó. Só uma pequena parte da energia estará disponível para que os carnívoros utilizem quando consomem os herbívoros, porque boa parte dessa energia os próprios herbívoros consumiram quando estavam se alimentando. Plantas, herbívoros e carnívoros, quando forem decompostos, passarão energia para bactérias e fungos. Como a energia vai reduzindo seu fluxo ao longo do meio, sobra cada vez menos energia para os níveis de alimentação superiores que existem numa cadeia alimentar. E como chamamos esses níveis de alimentação? Chamamos de níveis tróficos. Níveis tróficos, então, são as formas de classificação que nós temos para os seres presentes em uma cadeia alimentar. Dá uma olhada nessa cadeia aqui, ó. A plantinha é quem vai transformar a energia luminosa em energia química e produzir matéria orgânica a partir da inorgânica, introduzindo no meio matéria e energia. Por isso, os vegetais que estão representados pela letra A nessa cadeia são chamados de produtores. O nível trófico deles, o primeiro nível trófico, é o nível trófico dos produtores. Produtores são seres que introduzem matéria e energia no ambiente. Aí vem o gafanhoto e come a plantinha. Por consumir a matéria da planta e obter a sua energia, o gafanhoto é considerado como consumidor primário. O primeiro ser a consumir a matéria e energia produzida e transformada pelos produtores. Então, A é produtor por introduzir no ambiente matéria e energia. Como o gafanhoto é o primeiro cara a consumir essa matéria e energia, ele é chamado de consumidor primário. Aí vem o sapinho, ou a perereca pelos dedos, por exemplo, consome o gafanhoto. Por consumir o gafanhoto, ela é uma consumidora secundária. É o terceiro nível trófico, né? Primeiro nível trófico, produtor. Segundo, consumidor primário. Terceiro, consumidor secundário, que é representado pela pererequinha aqui, que comeu o gafanhoto. Se a cobra comer a perereca, a cobra vai ser consumidora terciária, obtendo matéria e energia do corpinho da perereca. Vem um gavião e come a cobra, consumidor quaternário. Se alguém comesse o gavião, consumidor de quinta ordem. Alguém comeu de quinta ordem, de sexta ordem, e assim por diante. Rangel, então, esses cogumelos, esses fungos aqui, são consumidores de sexta ordem? Não, são decompositores. Como é que eu sei disso, Rangel? Se você notar, todos os seres têm setas saindo para os decompositores, todos eles. E a matéria orgânica de seus organismos vai ser decomposta por esses caras que vão deixar no meio matéria inorgânica que pode ser reaproveitada pelo vegetal. Por isso, são considerados decompositores. Beleza? Então, níveis tróficos são três principais. Nós temos os produtores, os consumidores e decompositores. Produtores introduzem matéria no meio. São seres autotróficos. Fazem fotossíntese e colocam no meio matéria orgânica com energia em suas ligações químicas. Os consumidores consomem essa matéria orgânica e os decompositores decompõem matéria orgânica, liberando matéria inorgânica no ambiente. Beleza? Aqui só para mostrar para vocês, ó, a planta ocupa o primeiro nível trófico, sendo produtora, o herbívoro o segundo, o carnívoro o terceiro. E o decompositor, Rangel, depende. Se você considerar o decompositor decompondo a planta, decompondo o carnívoro vai ser o quarto. Então ele é variável porque todos os seres vão ser decompostos ao final do processo. Olha, aqui são quem pode ser produtor são seres autotróficos que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, mas na verdade a produção em ecossistema é baseada em fotossíntese. Os consumidores são seres heterotróficos, podendo ser os herbívoros, os carnívoros ou os onívoros, que consomem das duas formas, ou vegetais ou animais, vegetais e animais, na verdade, as duas coisas juntas. E os decompositores são os saprófagos, que se alimentam de matéria morta, decompondo-a, são os fungos e bactérias fechando o processo. Legalzinho? Bem, na colada, você encontra um conjunto de cadeias alimentares. Esse conjunto de cadeias alimentares é chamado de teia alimentar. Se você notar aqui, ó, a planta serve de alimento para 3 herbívoros, o carnívoro 1 consome 2 desses herbívoros, o carnívoro 2 consome 2 desses herbívoros, o onívoro 1 consome não só
2 herbívoros, como um carnívoro também. E ainda come a planta, por isso que ele é onívoro, come tudo. Então são várias cadeias alimentares expressas numa teia de relação. É uma relação trófica de várias cadeias. Esse conjunto de cadeias forma uma teia alimentar. Aqui tem um exemplo, ó, onde as plantinhas são produtoras. Aqui tem fitoplâncton também gerando matéria. E planta e fitoplâncton são consumidos pelo caramujo. Por zooplâncton, o fitoplâncton é consumido. Aí esse microcrustáceo é consumido pelo sapinho, que é consumido pela garça. O zooplâncton, o fitoplâncton também é consumido por pequenos peixes, que são consumidos ou pela garça ou por peixes maiores. São várias relações tróficas que nós temos no final envolvidas em um mesmo ambiente. O conjunto de cadeias alimentares formando uma teia alimentar. Notaram que o decompositor não está desenhado aqui? É porque, como todos os seres vão para os decompositores, fica muito difícil desenhá-los. Mas na teia alimentar também existem decompositores. Até porque são eles que renovam a matéria para o meio ambiente. E para a gente fechar esse processo, tem as pirâmides ecológicas, que são formas de a gente quantificar essas cadeias alimentares. Elas podem ser ou de números, onde considera só o número de seres no meio, ou de biomassa, onde considera a massa do ser, a quantidade de matéria orgânica no corpo, ou de energia, onde só o fluxo de energia, só a energia disponível em cada organismo é levada em consideração. Olha, aqui eu começo com uma pirâmide de números, onde eu dou para você o número de seres integrantes da cadeia alimentar. As gramíneas são produtoras, as lagartas consumidoras primárias e os pássaros consumidores secundários. 1000 gramíneas são necessárias para alimentar 200 lagartas, que alimentarão 20 pássaros. Então a quantidade de seres é representada em cada barra, em cada comprimento de barra que nós temos na pirâmide de números. Agora noto que às vezes a pirâmide de números ela pode dar uma invertida, ter um formato esquisito. Por quê? Porque dependendo do tamanho do ser, da massa que ele tenha, você pode ter menos seres alimentando mais seres. Ó. 2 árvores servem de alimentos para 200 lagartas, que alimentam 20 pássaros. Então a pirâmide ficou completamente disfórmica em relação à pirâmide, que tem base larga e topo estreito. Isso porque o tamanho dos seres acabou interferindo. Para consertar essa pirâmide invertida, criaram uma pirâmide de biomassa, que leva em consideração o quanto de matéria orgânica existe em cada corpo. É óbvio que a árvore tem muito mais matéria orgânica do que 200 lagartas, que acabam tendo mais do que 20 pássaros. Então, essa quantidade de biomassa é que vai ser levada em consideração em uma pirâmide de biomassa. Olha, 8 toneladas de alimento de alfafa alimentam alguns bezerros, 1 tonelada de bezerros, que alimentam 47 quilos de adolescentes. Nota que não se falou a quantidade de organismos, e só a biomassa que faz parte dos corpos. Lembre que biomassa é peso seco, é só a quantidade de matéria orgânica, não me importa a água que tem no corpo, beleza? Então, essa quantidade de alfafa alimenta essa quantidade de bezerros, que alimenta essa quantidade, essa biomassa de adolescente. Essa biomassa, desculpa, de alfafa alimenta essa biomassa de bezerros, que alimenta essa de adolescente. E assim o meio fica equilibrado. A pirâmide de biomassa também pode ter uma inversão, quando nós consideramos esses seres marinhos. O fitoplâncton e o zooplâncton são seres aquáticos. O fitoplâncton é o produtor, são algas unicelulares. O zooplâncton, larvas de peixes ou pequenos micro-organismos, como, por exemplo, microcrustáceos, que se alimentam do fitoplâncton. Como esses seres são unicelulares e esse pluri, quando o zooplâncton come o fitoplâncton, a biomassa dele diminui. Mas como é unicelular, se reproduz tão rápido, mas tão rápido, que acaba alargando de novo a quantidade de biomassa sem o zooplâncton acabar com ele. Angel, mas tem tão pouca biomassa aqui. Quando o zooplâncton comeu o fitoplâncton, a tendência não é acabar e extinguir? Não, porque o fitoplâncton se reproduz tão mais rápido que repõe a biomassa dele em relação ao zooplâncton. Beleza? Para acabar com qualquer inversão, criaram a pirâmide de energia. Na de energia não tem inversão. Por quê? Porque numa cadeia alimentar, a energia vai diminuindo ao longo do nível trófico. Os produtores sempre vão ter mais energia do que consumidores primários, que vão ter mais energia do que consumidores secundários, uma vez que parte da energia é perdida na passagem de um nível trófico para outro. Por isso, a pirâmide de energia ela vai ter base larga e um estreitamento quanto maior for o nível trófico. Essas são as pirâmides
ecológicas, fechando nossa ideia de fluxo de matéria e energia. Beleza, galera? Valeu pela atenção aí. Aquele abraço. Continue estudando ecologia, sempre importante. Até mais.